Sabe, o trading algorítmico parece o sonho, né? Deixar um robô fazer todo o trabalho pesado, seguindo a lógica pura dos dados. Mas olha, existe uma falha bem grande nesse sistema. Uma armadilha que faz com que, 90% das estratégias simplesmente falhem. Hoje, a gente vai analisar um método muito rigoroso para forjar sistemas que não só sobrevivem, mas que prosperam de verdade no caos do mercado real. E a armadilha é exatamente essa que a gente está vendo. Uma curva de capital que parece uma escada por céu nos testes, mas que na conta real vira um penhasco. Essa imagem assombra qualquer pessoa que desenvolve estratégias. E a pergunta de $1 milhão é: por que essa desconexão tão brutal entre a teoria e a realidade acontece? Bom, a resposta tem um nome, e ele é o grande vilão dessa história toda: overfitting. Pensa assim, ó. É como um aluno que decora o gabarito da prova antiga. Ele vai lá e tira a nota máxima nesse teste específico, mas na prova de verdade, com perguntas novas, ele não sabe nada. A estratégia, no fundo, decorou o passado, mas não aprendeu a pensar. Ok, então vamos entender como que esse inimigo funciona por dentro. Qual é a anatomia desse engano? A diferença fica bem clara aqui. O modelo robusto é o da esquerda. Percebe que ele não tenta acertar cada pequena variação do passado, ele busca capturar a tendência maior, o movimento principal. Agora, o modelo com overfitting é o da direita. Ele se contorce todo, desesperadamente, para se encaixar em cada pontinho, em cada ruído aleatório. E o resultado, quando o futuro chega, ele está completamente perdido. Então, o ponto crucial é este. O objetivo não é criar um mapa perfeito do que já aconteceu, mas sim construir uma bússola que seja confiável para o futuro. O overfitting acontece justamente quando se perde o foco dessa missão, tratando o ruído do mercado como se fosse um sinal de verdade. E geralmente a gente cai nessa armadilha por dois motivos. O primeiro é a complexidade exagerada. Sabe aquela tentação de adicionar mais uma regrinha, mais um filtro para deixar o backtest perfeito? Pois é. O segundo é a falta de dados. Testar uma ideia num período curto ou com poucas operações é a mesma coisa que tentar prever o resultado de um campeonato inteiro com base nos primeiros 5 minutos do primeiro jogo. Simplesmente não tem validade estatística. Mas a boa notícia é que existem proteções, regras de disciplina mesmo. A primeira é manter a simplicidade. Otimizar poucos parâmetros de cada vez força a gente a buscar uma lógica central que seja forte. A segunda é exigir volume. Um histórico de testes com centenas de operações ao longo de vários anos é o mínimo do mínimo para começar a ter alguma confiança de que o resultado não é pura sorte. Agora a teoria fica muito mais interessante quando a gente coloca ela à prova. E essa é uma história que começa com um investimento de $1 milhão, passa por uma falência e termina com uma descoberta que, olha, muda as regras do jogo. A jornada da Equity M434 Mathematics começou com uma grande promessa lá em 2017. Mas em 2020 tudo desmoronou. A empresa-mãe faliu no meio de disputas legais. O projeto parecia morto. Só que, das cinzas, o desenvolvedor principal resgatou o código e decidiu continuar por conta própria. E foi exatamente nesse momento de crise que a verdadeira descoberta aconteceu. Eles descobriram que o campo de jogo não é nivelado. O trader de varejo comum opera com uma visão bem parcial dos dados. Mas os grandes bancos, eles têm acesso a redes de informação muito mais completas. Eles veem o fluxo de ordens de uma forma que o varejo nem sonha. Essa percepção foi um choque de realidade. Para conseguir competir, a estratégia precisaria ser incrivelmente robusta. Então, se os dados que a gente tem para testar são imperfeitos, o processo de validação da estratégia tem que ser quase perfeito. E foi isso que eles construíram, um processo de 3 fases. Um verdadeiro teste de fogo projetado para destruir qualquer estratégia que não fosse genuinamente forte. Esse caminho é composto por 3 etapas bem rigorosas. A primeira é a otimização inicial, para ver se existe, de fato, alguma lógica lucrativa nos dados históricos. A segunda é a validação walk-forward, que é o teste crucial para ver se o bom desempenho se mantém em dados que o modelo nunca viu antes. E a terceira, o teste de estresse, que simula as piores condições possíveis do mercado real. Tudo bem, essa é a metodologia. Mas a pergunta é, a estratégia realmente sobreviveu a esse processo todo? Vamos ver os dados. Fase 1, aprovada. O que a gente vê aqui não são picos de sorte isolados, sabe? É uma montanha de lucro, ampla e suave. Isso indica que a vantagem da estratégia é consistente e não depende de um ajuste perfeito de parâmetros, o que é um ótimo sinal contra o overfitting. A base da estratégia é sólida. Agora, muita atenção a este número.
R² igual a 0,75. Ele pode parecer só um dado técnico, mas acredite, é a prova de fogo que separa as estratégias que realmente funcionam daquelas que só tiveram sorte no passado. E aqui está o porquê. Esse gráfico compara a performance que era esperada com a performance que aconteceu de verdade em dados novos. Aquele R² de 0,75 significa que a correlação é altíssima. Em bom português, o bom desempenho da fase 1 não foi sorte, não. Ele conseguiu prever com sucesso o desempenho futuro, ou seja, a estratégia tem poder preditivo real. E aqui, a prova final. A estratégia foi bombardeada com as imperfeições do mundo real. Atrasos na execução, ruído nos preços. A linha laranja mostra o pior cenário possível durante esse teste. E o ponto mais importante é que mesmo nesse cenário de estresse máximo, a estratégia se manteve lucrativa. Isso é a definição de robustez. Depois de sobreviver a esse rigoroso processo interno, a estratégia estava pronta para o teste definitivo, a competição contra outras no mercado aberto. E o resultado valida o processo todo. A Equity Mateforte Matex não só funcionou, como foi coroada campeã do torneio TradingView 2025, sendo reconhecida como a estratégia mais eficiente testada pela plataforma. Uma prova definitiva de que um método rigoroso pode, de fato, forjar um campeão. E isso nos deixa com uma reflexão final. A jornada que a gente viu aqui começou com a descoberta de uma desvantagem de dados. E isso nos obriga a questionar quantas estratégias que parecem perfeitas em backtests estão, na verdade, operando com uma visão super limitada da realidade do mercado. E quão robusto é, de verdade, o processo por trás delas.